Se você tem um presidente que é ruim, que cometeu crime, você faz o impeachment dele. Se você tem um legislador, você faz a cassação dele. E o judiciário? Quem nos defende contra os abusos do judiciário? Pela nossa... Nos últimos anos, aí de 2019 até 2024, estamos falando dos últimos 5 anos, nós tivemos 78 ações que o STF se pronunciou alegando omissão do Congresso. E se você comparar com os 28 anos anteriores, eram apenas 62. Então você vê que existe um ativismo judicial muito grande aí nos últimos anos. Aí você tem que entender, mas realmente o Congresso está sendo omisso ou o Congresso já defendeu que a lei é aquela? Vamos usar o exemplo aí na questão da descriminalização do porte de maconha. O Congresso já tinha definido que era aquilo, mas foi o STF insatisfeito com a lei atual, dizendo que eles estavam sendo omissos para criar um novo entendimento. Isso não é bacana. Quer ver um outro exemplo? E esse é um exemplo que afeta quem é trabalhador. Existe uma lei ali da reforma tributária onde a contribuição sindical ela era opcional. Então, o trabalhador que quisesse contribuir com o seu sindicato, ele tinha que manifestar junto à empresa o desejo e o sindicato, e daí a empresa fazer o repasse para o sindicato. Em algum momento, o STF conseguiu fazer uma manobra mental tão maluca a ponto de falar que 2 mais 2 são 5, e os sindicatos eles começaram a fazer o seguinte, ao invés de fazer contribuição sindical, eles começaram a mudar o nome, contribuição negocial, contribuição isso, aquilo, outro, mas na prática é uma cobrança de uma mensalidade ou de uma taxa do trabalhador. O que o STF entendeu? A coisa mais absurda da minha vida que eu acho no Brasil, que é o seguinte, o trabalhador ele tem que manifestar o desejo de não contribuir. Você consegue imaginar isso? A ginástica mental que o STF fez para beneficiar esses sindicatos. É como se uma loja mandasse para você um boleto e se você não se manifestar num determinado prazo que você não quer pagar aquele boleto, você tem que pagar. É a coisa mais absurda, mas o STF fez isso. Então tem várias situações que o STF, principalmente, ele está entrando em atribuições, está fazendo uma reinterpretação exagerada das leis, perdendo a essência da lei, a seu bel prazer. E o que o Congresso está fazendo? Nada, né? Mas aí tem um ponto que a gente precisa trazer aqui para o debate, que é o seguinte. O STF não vai agir aleatoriamente e ao seu pleno bel prazer. Vamos entender melhor o bel prazer. Significa que, com certeza, existe um jogo político no qual esse poder que não deveria se envolver no jogo político se envolveu. E aí você começa a ver o quê? A tratativa de aplicação, de criação de leis que visam a beneficiar o quê? Um pequeno grupo político. Veja, por exemplo, Luciano, o caso das redes sociais, né? A polêmica que o Brasil enfrentou, onde teve redes sociais que foram bloqueadas por N motivos, simplesmente dizendo assim, olha, eu quero que corte o perfil do cidadão sem dar muita justificativa ou aquela justificativa ser muito superficial. Por que isso acontece? Porque realmente existe o desejo de um controle de uma narrativa. E aí a gente começa a entender que se um poder se desequilibra, sai do pilar que ele deveria estar exercendo, que é o ato de julgar, né, interpretar as leis e começa a criar leis e a executar, significa que ele está defendendo um interesse que é de alguém. E aí que está. O judiciário ele não foi eleito pelo povo. Diferente, por exemplo, de quem está no Congresso, no Legislativo. Ele foi eleito pelo povo para criar leis que beneficiasse o povo. E o judiciário cria leis para beneficiar quem? Quem que você acha que o judiciário cria leis? É para beneficiar você? Ou é para beneficiar aquele grupo político no qual ele interpreta? Ou no qual ele está coligado? Cara, isso é muito sério. Então, e a gente tem um poder, é que nem eu falei, se você tem um presidente que é ruim, que cometeu crime, você faz o impeachment dele. Se você tem um legislador, você faz a cassação dele. E o judiciário? Quem nos defende contra os abusos do judiciário? Pela nossa Constituição, é o Senado Federal.
tá? Só que aí você tem o seguinte problema, tá? E eu vou trazer aqui um dado, porque eu lembro que existia um projeto de lei, se eu não me engano, ali de 2018, eu lembro que o Álvaro Dias, eu não lembro se ele era um dos autores, mas ele defendia bastante esse projeto, que foi aprovado no Senado, que era o fim do foro especial, o famoso foro privilegiado, que na prática diz o quê? Que todo processo dos políticos tem que ser julgado única e exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. E esse projeto, ele queria acabar com isso, para que só tivesse foro especial presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado, só esses 3, certo? Esse projeto passou em 2018 no Senado e está engavetado na Câmara até hoje. Essa seria a melhor ferramenta para que a gente reequilibrasse o poder. Porque hoje, qualquer político do Senado ou da Câmara dos Deputados que tem um processo rodando no STF tem medo. Ele tem medo de uma retaliação. Mas é óbvio, né? Pare para pensar bem. O cara que pode dar uma canetada e botar você na cadeia para os próximos 50 anos, cara, qualquer um vai ter medo. Mas é aí que está o erro, sabe? Você não deveria temer o judiciário. A gente tem que respeitar o judiciário, é diferente. Quando você tem um judiciário que é sério, que ele realmente interpreta, ele julga com imparcialidade, se você não deve no cartório, você não vai ter medo de enfrentar um juiz, de se comunicar com ele, de pontuar, colocar a sua defesa, o seu ponto de vista. O problema, Lu, é que hoje a gente está vivendo um momento onde muitos integrantes do judiciário, eles estão agindo politicamente. Cara, você tem noção que é um juiz agir politicamente?